Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 123. Recebemos o filósofo e escritor Douglas Rodrigues Barros para uma conversa sobre Achille Mbembe. Fechamos o episódio de hoje com duas canções do Botafala, Preconceito e Africar. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos trazer episódios com entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Achille Mbembe com Douglas Rodrigues Barros. Douglas Rodrigues Barros é escritor, doutor em Ética e Filosofia Política pela Unifesp, editor-chefe da Lavra Palavra e autor dos livros Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço para uma Crítica Metafísica Racial e Racismo. A conversa de hoje começou com uma pergunta para o Douglas sobre uma citação do Achille Mbembe em que ele fala que o negro é constantemente produzido e essa produção é feita aferindo a ele uma raça, submetendo o seu corpo a uma ideia de raça e a partir da ideia de raça há uma condição de degradação ontológica. Eu pedi para o Douglas comentar sobre essa citação e a partir daí continuamos nossa conversa. Eu vou dizer em rápidas palavras aí, o significado que o pensamento do Mbembe tem na minha avaliação, na minha modesta avaliação. Em primeiro lugar, é um pensamento vivíssimo, né? Segue as trilhas abertas de uma crítica negra que tem início com Dubois, com Fanon, e ele tem uma ousadia muito interessante, porque ele funda um olhar que vai até as raízes da sociedade moderna, mas não só, porque senão ele cairia numa espécie de sociologismo. O interessante no pensamento do Mbembe, e aqui para nós, é que ele tenta fazer esse mergulho na tentativa de descoberta do significante racial, por isso que esse trecho de uma ontologia degradada tem muito a ver com o aspecto, com a forma como ele vai abarcar o problema da racialidade, porque ao fazer esse mergulho até as raízes da sociedade moderna, ele vai fazer isso utilizando um arsenal filosófico. Isso faz com que se pergunte, faz com que ele se pergunte: há uma razão negra? Veja, a partir do momento que ele pensa um logos, que não é aquele logos ataviado à grande tradição ocidental, e se ele aceita esse predicativo negro, ele também constrói um discurso, uma linguagem. Se a gente admitir que há uma razão negra, a gente está falando da construção de um discurso, da construção de uma linguagem, da construção de uma visão de mundo que foi sufocada justamente pela invisibilidade colonial. Mas como pensar isso, né? E daí que ele formula algo incrível, que é: a razão negra nasce da recusa e da aceitação diante de uma encruzilhada. Em primeiro lugar, uma recusa de ser este negro da colonização, esse negro falado, dito e estabelecido por uma literatura, uma vasta literatura, sobretudo europeia, que vai dizer o que esse negro é. Então, é uma recusa de ser esse negro da colonização, que é um animal que não fala, é um animal que não tem sentimento. Mas, por outro lado, a aceitação de ser negro.
mas como condição de verdade. Então você tem, por um lado, na análise do Mbembe, a construção da ideia de uma razão negra, que, por um lado, nega a forma discursiva colonial sobre o negro, mas, por outro lado, não elimina do seu horizonte a aceitação de ser negro. Mas esse negro que aparece aí é uma condição de verdade, já que diz... E por que ele é uma condição de verdade? Esse negro pensado do ponto de vista daquele que foi racializado. Ele é uma condição de verdade porque ele diz a verdade sobre os processos que ergueram a sociedade. Então ele diz para nós, ele ilumina para nós, quando a gente pesquisa a construção do significante negro, quando a gente pesquisa a racialidade, o que a gente está pesquisando é, na verdade, os processos que ergueram a sociedade moderna. E quando a gente entende os processos que ergueram a sociedade moderna, a gente entende o presente e, portanto, a gente consegue pensar sobre o futuro. Daí que a gente pode pensar, há uma razão negra que nasce quando aquele tratado como animal, ele fala. Quer dizer, isso é muito interessante, essa questão da fala, porque um dos processos da colonização, um dos processos de construção da colonização e de construção do imaginário, e, portanto, de construção do imaginário do negro, como um indivíduo subalterno, como um animal, como um sub-humano, um dos motes foi que eles não falavam. Então, quando esse que é tratado como animal fala, evidentemente essa fala é poderosa. Então, a gente sabe, a diáspora africana aconteceu com a mistura de diversas etnias e nações africanas, justamente para inibir a sua possibilidade de comunicação e organização. Veja, qual é o primeiro processo em que sai uma fala do subalterno? Quer dizer, falar uma mesma língua. O primeiro processo em que isso se dá nas colônias é no Haiti. Mas eu nem vou por aí, porque a questão é um pouco mais complexa. E aqui eu estou pensando junto com você sobre essa razão negra, que é um desdobramento do pensamento do Mbembe. A razão negra vem depois, salvo engano, da necropolítica, e é um desdobramento de alguns resultados que o Mbembe chega ali ao pensar a necropolítica. E aí, nela, é justamente a demonstração de que o Mbembe entende diversos processos, vai buscar entender os diversos processos e períodos que condicionaram essa razão negra. E aí, quando a gente pensa nessa razão negra e pensa o negro, a gente entende esse negro sobre dois referenciais. O primeiro referencial da colônia, e o segundo referencial da resistência, das diversas tentativas de revolução desse indivíduo racializado. Então, nós temos dois discursos em curso no mundo, principalmente naqueles mundos que foram responsáveis pela colonização. Nós temos o discurso do negro que diz a si mesmo e o discurso do que a história oficial diz sobre esse negro. E aí, bom, nesse sentido, você tem uma espécie de ontologia do negro barrada no interior das sociedades modernas. Falar do Mbembe é muito difícil, e até fazer perguntas sobre ele, porque é um autor narrativo, de certa forma, né? Tem uma formação de historiador, e ele de repente está se apropriando da história, te contando uma história, né? Então eu vou seguir nesse caminho, vou te contar uma história, até vou dar um passo para alguns conceitos que eu até pensei em tratar mais na frente, mas eu acho que assim rende mais. Eu tenho alguns estudantes da Unilab, são de vários países, né? Lusófonos, né? E eu montei um grupo de hip hop com alguns alunos, né? Eles, na verdade, me chamaram para montar um grupo de hip hop e eu pedi para eles fazerem uma música sobre o preconceito que eles estavam reconhecendo no Brasil, né? Eles não conheciam preconceito, eles não conheciam nem identidade racial, né?
E é muito curioso, porque a música começa: eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, nada me pode deter. Aí eu logo. Peraí, eles não fizeram uma música sobre racismo, eles fizeram uma música sobre identidade racial, sobre autoafirmação. A questão do preconceito veio a partir daí, né? E eu achei muito interessante essa ideia, porque me parece que o Mbembe tem essa sacada de que você tem que ter uma autoafirmação, né, para você poder lidar com o racismo. É por aí? Não, claro. Veja, o Mbembe, ele parte. O Mbembe, ele vem da tradição fanoniana, né? Ele é um crítico fanoniano. E ele sabe que a imersão na negritude, no reconhecimento da negritude, como essa construção de sentido para a própria experiência subjetiva do negro, ela é fundamental. Então, não tem como. E veja, é muito interessante você falar, apontar a ideia de que os estudantes. Eu também tive um amigo, né? Tenho um amigo de Guiné-Bissau, que ele se descobre negro no Brasil. Né? Só que, veja, ele é um negro que a gente poderia chamar de negro retinto. Né? E ele só se descobre negro, só se vê negro. E entende o que o negro significa quando ele está aqui no Brasil. Então, veja, a posição de tornar-se negro é uma posição, evidentemente, de uma construção de imaginário que se adota uma posição de referencial político-ideológico. Então, o Mbembe está pensando justamente nesse termo. O Mbembe ele vai traçando um caminho no sentido de que é preciso entender a dinâmica da vida social atual sem deixar de pensar em nenhum momento os processos que ergueram essa dinâmica. Os processos responsáveis por impregnar a nossa visão de mundo com o imaginário lapidado pelo processo racialista. Então, o colonialismo ele ganha centralidade nas formulações do Mbembe e vai se desdobrando, mas ao lado dele também temos toda uma gramática, uma forma de linguagem paralelo à linguagem colonial, que é própria do subalterno, própria do racializado. É exatamente por isso que, na sua obra máxima, né, A Crítica da Razão Negra, o Mbembe nos dá o mapa geral das relações que, inclusive, vão organizar o mundo moderno capitalista. Então, sensível às dramáticas mudanças, veja, e aí vem a questão da afirmação da identidade, né? O Mbembe vê que, permanecendo sensível a essas dramáticas mudanças do capitalismo tardio, quer dizer, o capitalismo da nossa época, ele sabe, o Mbembe, que há uma mudança geral que aos poucos vai deslocando o centro de gravidade do capital. E é justamente aí que ele vê também uma mudança geral na orientação de pensamento. Isso vai abrir possibilidades para uma crítica que nasce na periferia. Uma crítica que veja essa necessidade de contrapor o discurso hegemônico com o discurso desse que foi racializado. Aliás, inclusive, ele parece apostar que na periferia está o ponto de vista privilegiado para uma crítica radical e aguda, né, a esses processos. Então, como ele tece o caminho no interior da sua obra? Em primeiro lugar, ele pensa isso do ponto de vista daquele que é tido no discurso colonial como alguém que não pensa. E, para tanto, para fazer isso, ele precisa estabelecer, ele precisa refletir como se organizou os grandes significantes que condicionam a visão racial do mundo. E o primeiro é o significante raça e o segundo o significante negro. E mais, como no interior da Europa, esse significante raça e negro, eles operaram como sinônimos. E é a partir disso que o Mbembe abre caminho para que a gente entenda o que compõe as formas embrionárias de organização social da modernidade.
Isso é um esforço também que ele lega do próprio Fanon, como a gente vem conversando. Né? Quer dizer, essa organização desse embrionário da modernidade, ela é transversal às construções e conquistas também da sociedade contemporânea. E aí você lembrou muito bem da forma historiográfica, né, a forma narrativa como ele aborda as questões. Veja, a partir do nosso momento presente que Mbembe vai chegar à conclusão de que, se por um lado o negro permanece nadificado, invisibilizado, por outro lado a ideia de raça permanece ligada às grandes catástrofes do século passado, dos séculos passados e dos nossos dias. E aí, com isso, ele vai demonstrar a dinâmica do ideário que vai tornar a ideia de raça de negro algo naturalizado no tecido social. Né? Bom, e para entender esse processo, evidentemente, é necessário entender também as formulações que passam a condicionar uma organização da identidade desses indivíduos que foram racializados. Eu posso continuar, se você quiser fazer mais alguma pergunta, quiser interromper, mas senão eu vou falar mesmo, hein? Não, eu acho que tem hora que a gente tem que falar, porque a gente tem um discurso organizado sobre determinados tópicos que as perguntas cortam, né? E eu acho que essa narrativa, é inevitável fazer essa narrativa para falar do Mbembe, porque ele tem uma narrativa grande aí sobre essa construção desse significante, né? Não, veja, ele estabelece 3 momentos fundamentais para entender a modernidade. Né? Mas mais ainda, para entender como a noção de negro foi pensada por esses, quer dizer, que eram tidos como animais. Então você tem sempre no discurso, isso é muito bom chamar a atenção no discurso do Mbembe, que você tem 2 formas de abordar o mesmo signo. O mesmo signo de negro. Você tem, por um lado, a forma como a colônia diz o negro, e você tem, por um lado, a forma como o negro diz si mesmo. Isso é algo que vai cortar de uma ponta a outra a análise que Mbembe faz. Então, esses 3 momentos fundamentais, ele nomeia, né, na sua obra. O primeiro ele vai chamar o momento da expoliação organizada. É o primeiro momento que essa expoliação organizada ela é baseada no tráfico atlântico. Né? É uma expoliação que vai do século XV ao século XIX. Esse é o primeiro momento. O segundo momento corresponde àquilo que ele chama de o nascimento da escrita. O que é o nascimento da escrita? O nascimento da escrita foi a possibilidade de organização da linguagem comum entre os escravos trazidos de África dos países que eram colônias, os estados colônias. Né? Vai ter início essa escrita no final do século XVIII. Trata-se de uma linguagem que ela é articulada pelo próprio negro. E aqui o negro quer se entender, quer construir a sua língua e a sua visão de mundo. Então, a gente tem uma disputa de signo, uma disputa de significante e uma disputa de epistemologia. E a partir disso, a partir dessa disputa é onde vai se reivindicar o estatuto de sujeito que o negro impõe, que o negro reivindica. É a partir disso que a gente tem os marcos históricos das revoltas. Esse é o segundo momento. O terceiro momento é o início do século XXI. É o nosso. Trata-se da globalização dos mercados e da privatização do mundo social, que são organizados sob a égide do neoliberalismo. E a partir do entendimento dessa dinâmica global,
Mbembe passa a entender também a possibilidade da metamorfose da noção de raça. E como a reorganização do racismo configura uma invisibilização das reais condições que promovem a crise atual e a invisibilização da violência. Isso é muito interessante porque isso vai explicar, por exemplo, casos como o do George Floyd, para citar um famoso. Né? Quer dizer, o que o Mbembe está falando é o seguinte: os conflitos raciais eles se acirram, em primeiro lugar, porque se oculta a raiz colonial e a permanência da colonialidade no tecido social das sociedades contemporâneas. A racialidade, ela organiza a forma como os dispositivos jurídicos serão organizados totalmente nessas mesmas sociedades. E, por fim, a racialidade organiza a divisão do mundo, a ideia de raça organiza a divisão do mundo entre humanos e sub-humanos. Então, aqueles que estão sob a égide da racialidade, aqueles que são racializados, eles são indivíduos considerados cidadãos de segunda ordem. Isso é interessante porque, quando se fala em indivíduos considerados cidadãos de segunda ordem, você pensa em indivíduos que são invisibilizados do espaço de organização geral da vida social, indivíduos que não têm lugar na esfera de produção da vida social e que podem ser mortos. Entende como isso explica, por exemplo, os assassinatos nos Estados Unidos, que tem uma dimensão de organização popular muito mais efetiva que no Brasil para responder, e como o racismo sutil no Brasil ele criou uma invisibilização, mas também uma indiferença diante da morte. Eu quero dizer, bom, a novidade do pensamento do Mbembe reside em demonstrar para nós que essa indiferença diante da morte do negro, diante da morte dos indivíduos racializados de maneira geral, inclusive dos povos originários, essa indiferença ela é uma construção histórica. Então, essa retomada da história do ponto de vista do negro, ela apresenta um mapa que vai, inclusive, possibilitando pensar uma outra razão, que é a razão negra. Então, a gente vai ter que se acostumar com dois tipos de discurso quando a gente lê o Mbembe, né? O discurso colonial e o discurso que esse animal falante faz de si. Então, há aqui, nessa escrita e fala, uma adesão, em primeiro lugar, à mutilação que se chama raça. Isso, veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o indivíduo que nasce sob um mundo já racializado, e que, portanto, ele é racializado, ele não tem como escapar do entendimento daquilo que se chama raça. Então, ele precisa, quando ele vai pensar sobre si, ele precisa aderir a essa mutilação no sentido de que você divide a humanidade em subespécies. Então, você precisa aderir a essa mutilação chamada raça, para tentar dizer algo sobre si próprio. Isso não significa, essa visão não é para valorizar imediatamente, mas para redefinir o que o próprio significado de raça tem. Isso é muito importante. Então, essa própria posição, essa escrita que o negro faz de si próprio, também faz com que haja uma busca que vai sustentar os significados de negro, direcionando ele para a negação daquele que foi negado. Quer dizer, para entender isso, a gente tem que entender o que significa a tecnologia de governo atual. Mas para entender isso também, a gente precisa entender o que significa esse outro discurso que o negro faz de si mesmo, entendeu? Por aí.
Sobre o momento de negação da negação, a gente pode encaixar o afrocentrismo dentro dele? O que o Mbembe fala sobre o afrocentrismo? Olha, o Mbembe é bem crítico ao afrocentrismo, né? Porque ele pensa o afrocentrismo como algo parcial, unilateral. O que ele está estabelecendo, principalmente no Crítica da Razão Negra, é uma tentativa de transposição da ordem do ressentimento gerado pelo próprio processo de escravidão. Mas, para fazer isso, ele estabelece uma visão totalizante dos processos que condicionaram a colonização. Inclusive, a análise crítica de que, em primeiro lugar, a África não é um mundo idílico, né? A África é um continente rasgado por diversos países e etnias múltiplas, com um panteão divino gigantesco, mas também com um panteão que abarca o cristianismo, abarca o islamismo. Então, é um continente múltiplo, cheio de problemas, né? E para se acertar com esses problemas, os indivíduos africanos têm que levar em consideração que o projeto de escravização é um projeto também em que muitos foram partícipes desse projeto. Então, o Mbembe estabelece uma visão crítica de repensar a trajetória da escravidão para além da ideia de uma construção mítica sobre a África. E, nesse sentido, a crítica dele ao afrocentrismo é central. A crítica que ele faz ao afrocentrismo. O que o Mbembe quer, em última instância, é uma abertura e uma ruptura radical com os próprios processos que definiram a racialização. Então, o horizonte da crítica do Mbembe é uma desracialização geral da vida social. É uma desracialização que leva em consideração a superação do próprio significante de raça. Então, nesse sentido, não tem por que organizar uma ideia de afrocentricidade limpa e desinfectada do outro. Não sei se eu me fiz entender, mas o que ele está pensando é que não há possibilidade de sustentar uma posição afrocêntrica no sentido de que essa posição parta de uma identidade limpa, sem os choques e traumas da própria história ocidental e da escravização, que ele é consubstantiva. Esse ponto eu acho muito importante, porque a gente vê várias apropriações do Mbembe no Brasil e algumas que não levam em conta essa questão básica mesmo, das críticas que ele faz e passam batida, né? E algumas apropriações são muito interessantes, embora ele negue. Por exemplo, alguns autores do afropessimismo se aproximam bastante do Mbembe e usam o Mbembe para construir seus discursos, né? Justamente por essa crítica que ele faz a essa ideia de um sujeito absoluto, né? De um sujeito absoluto negro, né? E agora, nesse devir negro do mundo, você falou de um mundo, de uma superação racial, mas parece que o devir negro do mundo, a profecia dele, parece que o afropessimismo até tem alguma razão, algum motivo para se aproximar dele, né? Como é que você vê o que é esse devir negro do mundo? O devir negro do mundo, cara, o afropessimismo tem muita razão, né? Porque não está no horizonte atual o processo de desracialização da vida, mas pelo contrário. A forma como o Mbembe aborda os diagnósticos que ele faz são diagnósticos que mostram que essa desracialização da vida social é cada vez mais distante. E para entender isso, a gente tem que entender o que significa a tecnologia de governo atual, que atende pelo nome de neoliberalismo. É aqui que o neoliberalismo, como terceiro momento,
da crítica do Mbembe, ele precisa ser interpretado nas suas contradições, o que faz com que passe a ser criticado por Mbembe como uma tecnologia de controle e radical exploração. Então, aqui é óbvio, Mbembe está pensando junto com a crítica da economia política, ele vai conseguir capturar a dimensão reducionista da vida proposta pelo neoliberalismo, ataviado a ideia de racialização e construção étnica do mundo e divisão entre sub-homens e uma sub-humanidade. Então, para ele, o neoliberalismo transforma toda a esfera da vida em objeto mercadológico. E com isso ele vai colonizando toda a dimensão do tempo dos indivíduos. Então, o neoliberalismo, que não é mais um desdobramento lógico dos processos de acúmulo e monopólio da riqueza capitalista, ele vai ter um diferencial das outras formas de organização capitalista, como foi o welfare state. E qual é o diferencial dele? O Mbembe aponta. Ele consegue transformar toda a esfera da vida particular em um objeto de lucro e valorização mercadológica. Mas não só isso, ele consegue articular a construção de desejos do indivíduo. Então, a característica particular do neoliberalismo, que a gente pensa com bem, reside na capacidade ideológica que ele tem de reordenar a visão de mundo e atrelar a esfera do gozo individual à fruição da mercadoria. Então, o indivíduo que antes era o pórtico de uma marca, para lembrar o Carlos Drummond de Andrade, né, ele torna-se a própria empresa de si mesmo. E, portanto, o seu próprio patrão. Então, o patrão é introjetado na psique do indivíduo racializado. Daí que acontece o que a gente já sabe, né? A esfera pública ela é minada e o interesse público torna-se, na verdade, uma amálgama de interesses particulares que são concorrentes entre si. Paralelo a isso, você tem o fortalecimento do identitarismo nacionalista, né, do identitarismo étnico e do identitarismo racial. E vejam, a dominação não se forja única e obrigatoriamente da opressão no neoliberalismo, mas ela passa a dominar a partir da autocensura organizada pelo próprio indivíduo que é explorado. Essa é a coisa interessante do neoliberalismo ali para o Mbembe. O indivíduo introjeta o senhor, né? O escravo introjeta o senhor, o trabalhador introjeta o patrão. É essa identificação que dá num traço natural e óbvio. Não há mais história a partir disso, nem outra possibilidade de vida. Essa naturalização do modo de operação e domínio neoliberal é sucedida pela demonstração de que não há alternativas. O mundo é isso, a vida é essa, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, cada indivíduo racial, cada tribo, por aí vai. E daí que na sua análise, o Mbembe percebe como a dinâmica geral encarcera os indivíduos em dívidas flutuantes de estados e países inteiros. Daí que a reestruturação produtiva do capitalismo fez com que o importante agente de civilização do capitalismo, a própria classe trabalhadora, se tornasse algo raro enquanto classe. Só que a classe trabalhadora ela é impedida de existir enquanto classe, mas não como trabalhador individual. Então, todos esses processos tornaram massas humanas cada vez mais supérfluas. E essas massas humanas cada vez mais supérfluas são massas que têm sobre si a racialização como um demarcador social. E ao passo que a vida política ela se torna apenas uma gestão de crise. Daí tem os trabalhadores organizados em classe, o que temos é um trabalhador nômade.
É esse o termo que o Mbembe usa, que é assim concebido, porque já não há mais estabilidade no lugar de trabalho, já não há mais segurança trabalhista, foram criadas todas as conquistas do período fordista, né? Então a profissionalização, que é a moeda de troca, ela cede espaço para múltiplas especializações, a capacidade que o indivíduo tinha para se moldar permanentemente de acordo com as necessidades do mercado entra como prerrogativa para que ele sobreviva. E isso faz com que o processo de racialização da vida social torne-se pungente, porque você sai de um estado de direito para você ir para um estado de natureza, rodesiano, do todos contra todos. Mas ainda há diversos traços aí desse quadro. Esse é o dever negro no mundo, viu, Marcos? Aqui que o Mbembe, a partir dessa análise, o Mbembe começa a pensar, olha, esse processo de superexploração do trabalho, de semi-escravização do trabalho, é um processo de dever negro no mundo. E como que isso está acontecendo? Por exemplo, o indivíduo ele vai se acomodar às estratégias de organização da vida pessoal e tenta tornar rentável aquilo que antes era gratuito. É uma constante mobilização do indivíduo como chefe de si que explora todos os momentos da sua existência. E aí, na raiz dessa teologia econômica, há um princípio de possibilidade de realização da vida social. Esse devir negro no mundo é uma redução geral dos horizontes da existência como um todo, inclusive do crescimento profissional. O que não deixa ver é que na identificação do engajamento necessário desse trabalhador nômade, que é esse trabalhador que não tem mais emprego fixo, o que há, na verdade, é a falta de possibilidade de manutenção de relações dignas e asseguradas de trabalho. É justamente a impossibilidade de absorção desse contingente que impôs a concorrência radical no interior da outrora classe trabalhadora. Essa condição precária do trabalho, ela vai se estender a todo o globo. Vai se abandonar, inclusive, aquela velha fórmula da solidariedade de classe. Porque nesse horizonte depreciado de vida, o que vale mesmo é a busca pela sobrevivência. Então, o trabalho se torna paralelo à dimensão da vida íntima. Todo o tempo é transformado em possibilidade de ganho, que, no mais das vezes, não garante mais do que a própria sobrevivência. E é isso que o Mbembe está chamando, Marcos, de neoescravismo. E é um neoescravismo aceito, porque parte de uma construção imaginária, ideológica, de uma adoração mesmo, teológica, uma adoração de fé diante de uma precarização geral da vida que ultrapassa a esfera privada. Então, esse neoescravismo que é pensado por Mbembe é um ressurgimento da condição negra em escala global agora. É isso que o Mbembe vai chamar de dever negro no mundo. Quer dizer, na desestruturação do mundo do trabalho, na pilhagem das conquistas sociais, o que se vê de maneira crescente é o aprofundamento da miséria, a escalada do trabalho precário e superexploratório, semi-escravista, e a contínua acumulação primitiva, que vai sempre exigir uma operação de guerra focada nos indivíduos racializados, em estado de sítio permanente como organização estatal. Por outro lado, também é uma espécie de aposta, né? Que é o que vai acontecer se grande parte da humanidade viver essa condição negra. De acordo com as dinâmicas e contradições desses significantes, né, negro e raça, existe a possibilidade, pelo menos fica, né, meio no horizonte, desse dever negro no mundo ser respondido pelos explorados com uma transformação radical da sociedade global. E aí há uma espécie ali
eu não vejo que o IBEM tem um tom absolutamente pessimista. Ele pensa nas possibilidades de transformação dessa desestruturação geral da vida social. Agora, o desvio negro do mundo, aquilo que ele chama de desvio negro do mundo, é essa tentativa de expropriação radical, uma exploração desse exército de indivíduos que se tornaram indispensáveis e que já não tem mais como ser absorvidos. E por isso é daí que vem todo o trabalho de vigília, de vigilância da polícia global. Então, toda a sofisticação dos controles estatais é colocada às ordens da dinâmica da contra-insurgência permanente. É por isso que nós vivemos um estado de sítio. O que o IBEM mostra é que não só todas as esferas da vida privada foram pilhadas, como as da vida pública. Mas também a produção e a reprodução da vida global no planeta. A novidade é que a condição negra, na nossa hora histórica, acabou chegando na Europa também e atravessa diversas formas de existência do mundo hoje. Isso é muito importante, porque a condição negra se tornou globalizada. É uma ressignificação do sentido e alcance do significado de negro que se torna uma linha orientadora para a compreensão do nosso presente. Então, veja, isso não é à toa, Marcos. Não é à toa, porque o IBEM, através do seu esforço crítico, deduz que o significante negro e raça, primeiro, nunca foram elementos fixos, eles sempre fizeram parte de um encadeamento de coisas inacabadas, e é só pensando nessas questões que a gente entende o processo global de precarização. Então, o negro, ele é, sobretudo, uma construção político-ideológica, hora de controle, hora de subversão desses controles. Então, há uma lição importante nisso tudo, né? Primeiro que a raça, ela não se determina pela biologia. A raça se determina pela ideologia. O sentido fundamental da construção de negro sempre foi existencial e, portanto, político. Então, a investigação do IBEM nos mostra como, ao pensar sobre o negro, a gente vai desnudando o caráter ambíguo e há um só tempo marcado pelas experiências históricas em que o significado negro expressa uma relação de exploração e dominação inédita na história da humanidade. Então, a dominação racial é a operação de controle que elimina do racializado sua humanidade. O próprio termo raça é uma série de experiências históricas dilacerantes. E por isso, raça e negro vão fazer parte de uma mesma, eu diria, incursão no horizonte de significados históricos do mundo moderno. Então, para finalizar, porque eu já falei demais, né? O que o David mostra é que o termo raça foi criado para justificar a aparição do negro como um corpo de exploração, produto de relações que vão engendrar o colonialismo como embrião do capitalismo. Mas o negro que é dito também se diz. E esse dizer, ele ergue uma fala, um logos, uma razão de significações que vão implodir os limites de significados dados por aqueles que o colonizaram e o animalizaram. É aqui que está a reviravolta e a construção da razão negra. O dever negro, se por um lado é essa radical expropriação, né, dos expropriados, exploração dos já explorados, com a adição da retirada de humanidade de um contingente populacional enorme, globalizado hoje, por outro também, o desenho do mundo é essa potência de criação e de organização de um universal realmente existente, através, principalmente, da união dos subalternos, da união dos racializados, e a verdade estampada na sua voz, na sua fala, na sua ação política. Agora a gente tem que ver se isso vai se consolidar.
Parece o mais novo boletim do Hotel Beira do Abismo, né? É uma forma de, de interpretar. Vou fazer outra pergunta também nesse sentido também. Eu tô trazendo um monte de polêmica, mas eu acho que é importante, sim, né? Vou te perguntar algo sobre africanidades, né? Geralmente o pessoal vai colocar o Mbembe dentro da estante da filosofia africana, né? E ele mesmo disse que quando perguntaram sobre a africanidade, ele nunca viu nada que fosse especificamente o africano que justificasse esse termo, africanidade. E, de certa forma, se você for olhar na narrativa que ele constrói, a gente tem um grande problema de comodificação, de transformação em commodities dessas identidades também parciais. Como é que você vê essa questão da africanidade dentro do Mbembe? Olha só, você tem hoje, em alguns países africanos, África do Sul, sobretudo, mais Camarões, você tem uma pletora de pensadores, de críticos, filósofos, que estão pensando a partir do ponto de vista da periferia, do capitalismo. A meu ver, o Mbembe é um deles. Você tem, de fato, uma formação de uma filosofia africana, mas não no sentido estante, não no sentido colonial mesmo, não no sentido nacionalista, né? Por exemplo, sei lá, como a filosofia germânica, né? Veja, é muito difícil falar sobre a filosofia, porque a filosofia, o pensamento filosófico, ele tende a partir de experiências intelectuais particulares, dados uma certa situação, tempo histórico e conjuntura, mas o exercício da filosofia, a própria possibilidade de emergência do pensamento filosófico é ultrapassar o dado imediato do seu nascimento. Né? Quer dizer, o próprio esforço da filosofia é sair do particular e se efetivar como um universal concreto e efetivo que pode ser pensado em qualquer lugar do mundo. Né? Então, nesse sentido, há muita confusão geral quando se fala de localidade da filosofia. Isso, para mim, tem mais a ver com commodity. Você usou um termo muito interessante. Isso tem mais a ver, para mim, com construção de departamento para disputar linhas de crédito e financiamento de pesquisa. Né? Mas, do ponto de vista da crítica filosófica, a filosofia, desde o seu nascimento, ela é anticomunitária. Por mais que Sócrates fosse grego, o alcance do pensamento de Sócrates não se limita à Grécia. Então, veja, a experiência filosófica, ela própria tende à universalidade. Bom, mas você, na verdade, a sua pergunta foi outra. Foi o que o Mbembe, como o Mbembe se encaixa nisso. Olha, eu vou ser bem sincero para você, Marcos. Eu acho o seguinte, é necessário, de fato, a gente pensar que a experiência filosófica, ela é uma experiência que ultrapassa o limite da nacionalidade. Ponto. Né? Agora, é muito interessante levar em consideração também que aquilo que se hegemonicamente foi conhecido como filosofia faz parte de uma experiência muito particularizada e identitária da Europa. Né? Você tem algo identitário na Europa que inclusive vai virar tema filosófico, né? A partir aí de Hegel, né? Quando ele fala lá na história da filosofia que só os germanos cristãos conheceram a liberdade, o que você tem ali a inauguração de um pensamento identitário europeu que resguarda a ideia de razão,
aos limites nacionalistas e às fronteiras europeias. Eu tenho uma crítica radical a isso, evidentemente. Também vários outros pensadores têm uma crítica radical a isso, porque a dimensão da razão e da construção racional de sentido diante do real, ela não se atavia a fronteiras nacionais. Como eu já disse e reafirmo, a filosofia não é antinacionalista. Ela pode até servir, para o panteão orgulhoso estatal, mas o seu alcance excede os limites dessa particularidade. Nesse sentido, o Mbembe, para mim, é aquele que faz um esforço gigantesco de compreensão do pensamento africano, mas em um grau de elevada abertura à experiência filosófica globalizada do mundo atual. Então, você vê o Mbembe discutindo com todo mundo. Você vê o Mbembe discutindo com Foucault, com Hegel, você vê o Mbembe discutindo com Marx nas entrelinhas. Então, e ao mesmo tempo você vê o Mbembe discutindo com Bulaga, com Mudimbe, com outros críticos, com Marcian Tuvá, com outros críticos ali da África. Então, veja, por um lado, eu defendo a ideia de que devemos realmente pensar, levar em consideração o pensamento, a filosofia africana. Isso é fundamental. E por que é fundamental, Marcos? Porque evita diversos fetichismos. Quando a gente lê, por exemplo, Marcian Tuvá e vê como ele aborda a questão da universalidade, fazendo um diálogo crítico direto com os alemães, você começa a pensar, nossa, mas os africanos a África e os africanos não é um mundo à parte do mundo moderno. Muito pelo contrário, o mundo moderno só se ergueu a partir da África. Então, essa ideia de um particularismo, ela é boa só como commodity mesmo, mas para o pensamento crítico reflexivo, para responder o que nós devemos responder hoje, para tentar superar esse mundo devastado por crises e pandemias, a gente vai ter que dialogar globalmente os nossos problemas e tentar soluções que ultrapassem esse fetiche da nacionalização, da etnofilia, essas coisas todas. Não sei, eu acho que minha resposta foi mais polêmica do que sua pergunta. Eu acho que a gente está num caminho promissor. Mas eu vou te fazer outra pergunta essa é a pergunta de mais de milhões de dólares, porque eu acho que é a pergunta que todo mundo que está com essas questões ligadas a questões raciais precisa tratar dessa questão no Brasil. Assim como meus alunos precisaram se afirmar negros para lidar com racismo no Brasil, a gente precisa de alguma identidade racial, né? Dentro desse jogo político mesmo. E como construir essa identidade racial para o Mbembe? Eu digo isso que é uma questão importante porque, por exemplo, o Antônio Apiá, né, aqui no Brasil o pessoal já jogou ele pela janela logo no primeiro livro porque ele não deu espaço para a identidade racial. E ele mesmo admite isso, que ele errou no livro dele por não ter dado espaço para a identidade racial positiva. Há um espaço para a identidade racial positiva no Mbembe? A minha avaliação da obra do Mbembe é que há uma preocupação com a ideia de construção da identidade. Ele não usa o termo identidade mesmo, né? Ele está pensando, na verdade, na construção do imaginário, né? Da construção do discurso e da linguagem, da gramática que é utilizada pelo negro. Nesse sentido, assim como o Fanon, por ser da escola do Fanon,
Nesse sentido, ele está pensando de fato, essa identidade positiva. Pessoal, Diga. deixa eu só lembrar o comentário que você. Eu vi numa entrevista você usou esse exemplo que eu acho interessante aqui, o exemplo do James Baldwin, quando ele diz eu não sou seu negro. É o mesmo caminho? Exato, ele passa por aí. Você tem um outro discurso que o negro faz sobre si mesmo, que é essa contraposição a essa ideia de negro posta pelo registro colonial. Né? Quer dizer, você tem uma ideia de negro que carrega complexos de inferioridade, de subhumanidade, de não subjetivação, que é organizado pelo discurso colonial, que é organizado pelo imaginário e pela indústria cultural. Né? Que é aquele negro do Anhabão Banana, que é aquele negro estereotipado, idiota, que é o negro da novela dos anos 90 da Rede Globo. Que é o negro. E você tem um outro discurso sobre o negro, que é aquele que o negro diz sobre si mesmo. Quer dizer, quem sou eu diante de um mundo racializado? Para o Mbembe é inescapável fazer essa questão. Né? É inescapável não levar em consideração a construção de uma identidade, só que isso é importante levar em consideração, porque, como eu disse, o Mbembe vem da tradição do Fanon. A identidade do Mbembe é uma identidade aberta, em curso, construída através da experiência singular e que passa inexoravelmente por caminhos encruzilhadas de encontro com o outro. Quer dizer, se eu me identifico enquanto negro, eu parto de um interior de um mundo racializado, eu preciso entender a minha implicação direta com o outro, com o branco, por exemplo. E aí, é a partir disso que eu começo também a entender que o branco não me vê como o outro dele, quando está limitado pelo processo de racialização. E aí é nesse sentido que o processo de reconhecimento está solapado, né? Ele não consegue se efetivar. Então, a dialética do reconhecimento nos mundos racializados, ela não ocorre, porque a cisão racial faz um corte profundo de separação entre o eu e o outro. E aí, a partir do entendimento dessa dinâmica, eu consigo responder e tentar suplantar esse processo esse estágio de coisas. Né? Então, nesse sentido, pensar sobre a identidade é inescapável, mas é como o Baldwin fala, né? Ao fim do percurso, você descobre que não é esse negro desse imaginário colonizado. Você é um outro negro. Né? Portanto, na real, esse outro negro que você se descobre é, na verdade, um homem como qualquer outro homem. Um homem como todos os outros. Que é a posição fanoniana. Né? Porque estabelecer a identidade racial continua sendo um problema, né? Como estabelecer? Até porque aqui no Brasil a gente tem vários problemas porque parece que as novas gerações têm desaprendido aquilo que as gerações antigas tinham ensinado sobre, por exemplo, o Joel Rufino dos Santos falava como o negro como lugar social. Nesse sentido, ele é muito parecido com o Mbembe. Mas eu vou te fazer outra pergunta aqui, que eu não posso fazer um episódio sobre Mbembe sem fazer essa pergunta. Eu falei da proximidade aqui do João Rufino dos Santos, até com a posição de como o João Rufino trabalhava essa questão do negro como lugar social, né? E você tem a ideia de necropolítica do Mbembe. Eu vou te fazer uma pergunta, não perguntar o que é necropolítica, mas uma pergunta de comparação.
Você acha que a necropolítica, no que ela se diferencia ou se aproxima da ideia do Abdias Nascimento, do genocídio da população negra? Tá, pô, essa pergunta é muito boa, bicho, porque, veja, em primeiro lugar, elas mais convergem do que divergem. Né? Quando o Abdias ele vai falar sobre o genocídio do negro no Brasil, ele está levando em consideração a formação estatal de controle e indiferença criada socialmente diante da morte do negro. Veja, é basicamente o mesmo sentido dado pelo Mbembe, né, na necropolítica. O alcance da necropolítica talvez tenha um resultado maior, porque o Mbembe desenvolve o conceito de necropolítica pensando as formas de organização estatal que não são particulares ao Brasil. Né? Veja, então, de certa forma, é aquilo que eu te disse. Né? O pensamento crítico filosófico ele tem essa dimensão de partido particular, mas a sua tendência é universal. Quando você olha para o conceito de necropolítica, você entende como ele ilumina as formas, as nossas formas particulares de olhar para a administração e construção do Estado Federativo brasileiro. Né? Então, essa a grande contribuição da necropolítica de iluminar, né, de uma maneira radical, as formas de dominação que foram naturalizadas. Né? Enquanto o Abdias parte da ideia de genocídio, a ideia de genocídio é a ideia de extirpação, né, daqueles não absorvidos. Só que o Mbembe vai além nesse processo. Ele fala, olha, há uma extirpação dos não absorvidos, mas que funciona como um modo naturalizado de organização da vida social. Nesse sentido, quer dizer, e veja, o que o Abdias, talvez, né, falando assim de maneira bem vasta, não tenha se dado conta é que a própria forma de organização do Estado, das formas de pensar economicamente, os processos econômicos, elas são formas eivadas do controle da indiferenciação, da indiferença diante da morte dos indivíduos racializados. Quer dizer, o Estado é um dispositivo geral dessa construção da indiferença diante da morte, e a morte resulta como um controle próprio do Estado sobre si mesmo, sobre as forças atuantes e divergentes, e a posição policial de contra-insurgência permanente. Então, as similaridades são muitas, né, mas talvez a novidade aí do Mbembe é que, com o conceito de necropolítica, a gente não precisa falar só de uma experiência brasileira. A gente consegue falar das experiências coloniais mundo afora, inclusive da dramática experiência atual dos palestinos hoje. Quando o Mbembe está pensando no devir negro no mundo também, ele não está pensando na epiderme. Ele está pensando na construção social desse negro. E quem são os negros hoje? Quem é o protótipo da condição negra colonial? Os palestinos. É isso que talvez seja o caráter assim, fundamental do pensamento do Mbembe. Resgatando algo que Kabengele Munanga já falou, o negro é uma construção social.
Não, é complicado. Quando eu entrevistei a Lisa Larkin Nascimento, eu comentei sobre essa proximidade da necropolítica, mas eu falei para ela que eu achava que o Abdias tinha uma vantagem porque ele tinha o quilombismo como complementar e a atuação política efetiva dele, né? Então eu acho que tinha essa contraparte positiva. Eu só comento, eu acho sim que essas aproximações são muito importantes para a gente resgatar esses autores para um debate contemporâneo e usar eles como ferramentas para contextualizar, né? E aí eu vou te perguntar sobre outra coisa também, sobre o afropolitanismo, né? Também dentro do projeto que eu tinha, tenho ainda de outra forma, que o Bota fala, que é um projeto de hip hop, né? A gente estava fazendo uma canção e o pessoal estava fazendo um refrão assim, me leva de volta para a África. Eu fiquei, não, por favor. Uhum. De novo, não. A gente precisa mudar. Assim, essa ideia de leva tá muito batida. É, vamos pensar diferente. O Guimarães Rosa falava que o sertão estava em toda parte. A gente pode repensar isso daí. Aí o menino pegou e colocou no verso, um dos estudantes colocou assim: África em todo lugar, inventamos a nossa aqui, né? Uhum. E a gente modificou depois toda a ideia e a ideia virou um africar. Ao invés de me leva para a África, me leva para africar. A gente transformou esse retorno como um verbo, já que a África estava em todo lugar. E aí eu vou te perguntar, o que seria esse afropolitanismo, um cosmopolitismo negro? Cara, veja, todas essas apostas elas são muito interessantes, né? A construção, eu acho que um dos aspectos interessantes para pensar o Mbembe, o Fanon também, Neuza Santos, é saber que o negro torna-se, né? E a identidade é um processo de construção, a identidade não é natural, né? Então, todos esses processos de construção da identidade são processos inventivos que têm como horizonte uma certa utopia, né? Veja, isso é muito factível em diversos autores, principalmente músicos, né, cara? Assim, quando a gente pensa na produção cultural negra, nós nos damos conta de que há um processo de inventividade do dizer-se negro que abre paralelos para uma transformação, para um pensar um outro mundo, né? Um outro mundo possível. Eu acho que isso é tudo muito vantajoso, interessante e importante, cara, porque, de certo modo, todo esse esforço estético, esforço ético, esforço filosófico, ele tem como prerrogativa uma transformação efetiva do mundo. Mesmo nas utopias mais atravessadas, algumas inclusive reacionárias, né, de um retorno, né, ainda assim é um elemento de construção de um olhar subalterno que quer forjar um mundo que não seja esse, né? É claro que isso tem laivos românticos, né? Algumas contradições que podem ser perigosas. Mas é preciso também levar em consideração que na nossa crítica, que esse processo de construção inventiva dessa identidade fugidia também aponta, tem uma dimensão, eu não queria usar esse termo, mas vou acabar usando, progressista. Né? Eu acho que é bom levar em consideração isso. Agora, tem uma anedota, né? Eu faço parte do movimento negro, você deve saber, e há uma espécie de um canto, né?
um grito de guerra, o movimento negro, que é: se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. Não sei se você reconhece esse canto. E aí, um dia, eu reunido lá com o pessoal do movimento negro, eu falei o seguinte: gente, vamos mudar isso aí. Vamos falar: olha, se Palmares não existe mais, faremos uma nova Palmares. E não uma Palmares de novo. Sabe? Isso muda tudo. Só que não cabia na rima, ficava, inclusive, muito ruim. Então eu fui derrotado nessa tentativa de mudança do canto. Nesses sentidos criativos, é muito nessa mesma canção que os meninos fizeram, que o grupo fez, eles queriam colocar algo sobre o Black Lives Matter lá, e eu achei que a música era dançante. Eu falei, não cabe, né? Não cabe colocar Vidas Negras Importam numa música dançante. Aí é claro que eles colocaram lá assim, ó: criatividade não pode faltar, criatividade não pode faltar, é ela que nos faz sobreviver. Tipo, complementaram, criaram esse verso e colocaram dentro, né? Mas eu acho interessante e polêmico todas essas utopias, porque o Binaivanga Wainaina, por exemplo, ele fala que ele não era afropolitanista, ele era panafricanista. Ele, porque ele identificava nisso até uma comodificação também. Então é muito complicado. E você sair do Estado, você se afasta dos Estados nacionais também. Você vai dialogar com quem, a partir do quê? Então eu mesmo tenho alguma reserva em relação a esses cosmopolitismos, assim. Eu dou um passo atrás. Mas eu vou te perguntar agora a última pergunta da pauta principal aqui, sobre o direito a respirar, né? A gente ia gravar semana passada, você estava doente, e agora eu vou te perguntar sobre essa questão da Covid-19, como como ela dialoga com a obra do Mbembe, né, nessa ideia do direito a respirar, no brutalismo, né? Como é que o Mbembe interpretou essa pandemia? Eu acompanhei pouco as posições que o Mbembe tirou, né? Eu acho que tem até um livro, né, que saiu recentemente com um monte. Eu acho que ele saiu também, eu não sei se ele saiu. Mas assim, cara, em 2013, o Mbembe já dizia que a gente iria viver o capitalismo pandêmico. Ele fala isso com todas as letras, viu? Algo que eu acho assim, uma profecia, sabe? Ele fala: olha, nós vamos viver um fenômeno agora que vai ser o capitalismo pandêmico, né? Que é esse capitalismo fim de linha, assim. Então, veja, para mim, o direito de respirar, quando a gente fala isso, quando a gente tem isso como horizonte, significa que todos os horizontes acabaram, né, bicho? Assim, a gente já não tem. É a mesma linha do Black Lives Matter. Eu sou, inclusive, já que você gosta de polêmica, deixe-me te dizer. Eu tenho críticas enormes ao Black Lives Matter. Eu acho que a formulação Vida Negras Importa, ela é uma formulação de uma vida nua, né, no sentido do Agamben mesmo. Quer dizer, se você precisa dizer que vidas negras importam, significa que não importam, né? Se é necessário criar esse jargão, elas não importam. Só que quando você cria o jargão dizendo que elas importam, na verdade você oculta que elas não importam. Qual seria a posição dos Panteras Negras diante desse logotipo? Eles iriam dizer: olha, vidas negras no atual sistema de construção de vida social não importam. Não importam. Elas não vão importar, é preciso mudar esse sistema. Então, a própria formulação de vidas negras importam, a meu ver, já é acomodada, já é excessivamente legalista, né, apostando nos processos de judicialização, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê diante
da brutalidade policial é uma resposta massiva da população estadunidense, que, no entanto, não ganha corpo político. A minha suspeita, a minha crítica também se faz baseado nisso. Quer dizer, até em que grau de medida o quebra-quebra não faz parte da contabilização da gestão administrativa dos conflitos. Como fazer com que a gente saia dessa posição meramente de resistência e parta para construir um corpo orgânico, político, daqueles que não têm voz. Então, eu tenho críticas, assim, sem levar em consideração que eu acho realmente excessivamente reformista e bem comportado o Black Lives Matter. Né? Quando eu vejo o símile dele no Brasil, né, eu faço as mesmas críticas. Né? Acabei falando mais coisas até do que a sua pergunta enfocava. Mas, veja, quando a gente fala no direito de respirar, é porque já não tem mais direito nenhum. Já acabou. Isso é muito doido. Eu acho que nós precisamos superar de maneira urgente a dicotomia opressão-resistência. Precisamos sair desse paradigma Foucaultiano, né, de opressão e resistência. Precisamos dar um passo além de organização de um corpo político que lute pela tomada do poder mesmo. Aí você me deu até um mote para um comentário, assim. Eu já vi um texto em que o BM fala que era preciso até voltar a Sartre, né? Deixar para lá Deleuze e Foucault e voltar um pouco ao Sartre. O que significaria isso? Faz sentido? Ou não? Não, eu acho que eu acho que o Sartre ele tem uma posição de engajamento em jogo e aposta que é muito importante, né? Assim, e ele aposta mesmo na efetivação de corpo político, de pensar organizativamente e isso como implicação direta do seu pensamento filosófico. Né? Não é só como algo distante do seu pensamento. Então, nesse sentido, eu acho que Rui Bem está certo. Voltar a Sartre e voltar a Fanon, né? Também. Esse diálogo interrompido até não tem. Exato. E, mais do que tudo, o Mbembe é um dos neofanonianos, né? A gente tem toda uma geração aí que está sendo marcada por uma releitura de Fanon e Fanon sendo colocado no centro do debate, né? Então, não tem jeito, a gente está debatendo aqui o Mbembe, mas a gente está falando do Fanon, né? Também. O Cornel West ele chega a dizer que na década de 60 foi construída uma possibilidade de uma consciência subalterna, uma consciência do terceiro mundo, e quem elaborou essa consciência foi Fanon e Paulo Freire. A gente é muito curioso como ele escreveu isso em 93, 94 e passa batido pra gente. Ele estava escrevendo que a nossa consciência foi formada aqui e a gente não fez essa junção desses caras ainda. Talvez dê pra fazer alguma coisa ainda, né? Eu já estou jogando conversa fora aqui, Douglas, mas eu vou passar para nossas perguntas. Eu vou 3 perguntinhas rápidas que eu faço para todos os convidados e depois a gente passa para as indicações finais, então, tá? A primeira pergunta simples que a gente faz para todos os convidados é aquela: o que é filosofia? Rapaz, eu costumo definir a filosofia em 3. A filosofia ela participa de 3 sentidos de organização de sentido, né? Em primeiro lugar, ela emerge quando se coloca em xeque o saber tradicional. Então, a condição de possibilidade da filosofia é justamente a emergência de um negativo que coloca em xeque o saber comunitário e tradicional.
nesse sentido, a filosofia é uma negação de tudo que é tido como sólido no conhecimento dito comum. Para isso, no entanto, a filosofia precisa da emergência de um sujeito, né? Porque é através desse sujeito, que não é um indivíduo em particular, né? O sujeito aí é um suporte de significações e sentidos que estabelece novas aberturas para o conhecimento, que suspende os saberes prévios, né? Então, a filosofia depende da emergência de um sujeito. E, em terceiro lugar, ao fazer isso, né, a filosofia ela também é uma preocupação do homem em sociedade. Então, a filosofia é em si e para si a emergência de um pensamento político, né? Tanto pelo ambiente urbano do seu nascimento, quanto pelas suas preocupações de desmitologizar e de desencantar o mundo a priori. Então, a filosofia é, em primeiro lugar, a construção de bons problemas, mais do que de belas respostas. Bom, eu vou por aí. Tá. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Eita! Rapaz, eu conheço pessoalmente Paulo Arantes. Por quê? Paulo Arantes, assim... Ah, cara, Paulo Arantes é uma figura monstruosa, assim, é um monumento mesmo. Assim, eu acho que é um monumento mesmo de... Bom, e você sabe, né? Todo monumento é um monumento à barbárie. E eu acho que o Paulo Arantes vai gostar dessa definição. mas veja, o Paulo Arantes, ele, a meu ver, ele é o maior crítico vivo hoje. Do mundo. Não estou falando do Brasil, não. Estou falando... Para mim, ele é o herdeiro aí da teoria crítica, sei lá, que vem de Benjamin, sabe? Então, cara, ele me impressionou de várias maneiras, né? Em primeiro lugar, porque ele é um ótimo prosista. Não sei se você já conversou com o Paulo, assim, no boteco. É uma coisa impressionante. Um ótimo narrador. Adoro as histórias e as anedotas que ele tem no departamento francês de Ultramar. E, em segundo lugar, foi também por ele foi um dos principais, ele não sabe disso, né? Mas ele foi das minhas principais influências na escrita literária, para me tornar um escritor. Assim. Eu conheci o Paulo, a primeira vez que eu vi o Paulo Arantes foi numa ocupação, né, da USP. Os estudantes tinham ocupado a reitoria, ele ia lá dar uma aula pública. Isso, eu acho que em 2007. A primeira vez que eu vi o Paulo Arantes. E ali ele falava o seguinte, ele falava, olha, onde estão os nossos escritores de pornô chanchada, de literatura de segunda linha, mas que causam uma profunda formação? Não tem. Quando eu escutei o Paulo falando isso, eu falei o seguinte, bom, eu vou ser esse escritor, então. E aí, bom, isso me marcou muito. Assim. Qual a filósofa ou filósofo favorito? É o Hegel. Sem chance. Vou ter que te perguntar por que Hegel. Porque eu sei que você fez doutorado em Hegel, mas eu perguntei para Scarlett Martin qual era o filósofo favorito dela, e é Pascal. Pascal, então, por que Hegel? Cara, assim, na verdade, eu fiquei entre o Hegel e o Badiou, né? Quando eu estou pensando em filósofo vivo e morto, né? Então, se fosse um vivo, seria o Badiou, com certeza. O Hegel, cara,
Assim, em primeiro lugar, porque o Hegel é uma doença, né? O hegelianismo é uma doença mesmo. Isso o Nietzsche acertou. Uma vez que você começa a ler a obra do Hegel, eu acho que a sua própria atividade da sinapse muda. Ela é profundamente alterada pela forma de visão, de organização das ideias propostas pela dialética. Assim. Isso eu não estou brincando, não. Me parece uma brincadeira, mas a experiência que eu tive a ler a Fenomenologia do Espírito foi uma experiência de redefinição mesmo na minha forma de pensar. Né? Mas pensar, e não é coisas grandiosas não, sabe? Pensar o cotidiano. Assim, nesse sentido, para mim, o Hegel é o filósofo da contemporaneidade. Assim. Enquanto nós não superarmos o capitalismo, né, ao contrário, podia ser o Marx, né? Mas, ao contrário do que o Sartre falava, né, que o Marx era a filosofia do nosso tempo, eu acredito que o Hegel segue sendo a filosofia do nosso tempo. Né? Ele dá respostas muito efetivas e profundas, na verdade, mais problemas do que respostas, né? E foi o curso da maior parte dos filósofos contemporâneos. Né? A maior parte dos filósofos contemporâneos estão ligados à tradição negativa ou positivamente do hegelianismo. E eu tenho uma experiência amorosa mesmo com o pensamento hegeliano, sabe? Uma experiência de companhia mesmo. A filosofia do Hegel como uma companheira. Assim. É claro que isso não penso o Hegel como filósofo perfeito, né? Ou não tenho as minhas críticas a Hegel. Mas a forma de elaborar o pensamento dos problemas, fosse pelo hegelianismo, pelo pensamento de Hegel, para mim, seguem sendo a forma mais fascinante da filosofia durante toda a sua história. Bom, dito isso, dá para perceber que é uma relação de amor mesmo, né? De afeto. Eu acho que o paralelo só com o Spinoza, né? O paralelo para trás só com o Spinoza e o paralelo para frente com o Badiou. Assim. Eu acho que há uma grandeza nesses três filósofos e dos três, o Hegel, a meu ver, é aquele que realmente eu tenho um afeto, porque de certa forma ele condicionou a forma como eu ponho os problemas. Isso acaba se tornando uma megalomania. Assim. Eu estava falando até com um camarada meu que um hegeliano. Veja bem, pode prestar atenção. Todo mundo que passou pelo pensamento hegeliano acaba se tornando megalomaníaco. Você vai pesquisar da Babilônia até hoje. Assim. É muito doido, né? É, mas é curioso como ele inaugura um tipo de pensador irônico, né? Um tipo de pensador que narrativo e que te afeta, né? Tem um começo absoluto ali, né? O Hort fala que o problema do Hegel é que ele não sabia terminar os livros dele, né? É uma boa, é uma boa. Ele Cara, escrevia. uma coisa. É, ele não sabia terminar, porque como é que ele termina, assim? Então ele criou esse grande paradoxo, como terminar o livro dele, né? E, e aí a gente tá nessa com ele ainda. Mas eu vou te pedir indicações, então, para os nossos ouvintes. O que você indica, assim, em termos de leitura, filme, música, o que você quiser indicar. Não precisa ser relacionado ao tema da nossa conversa, pode ser coisas que você acha interessante. Cara, eu vou indicar um romance policial chamado New Things, né? Nova Coisa. É absolutamente genial. Né? Escrito por um autor italiano chamado U Ming. Não é, o Ming é sem nome, né?
Então um autor desconhecido. Mas faz parte de um coletivo italiano que é muito fascinante. Esse livro narra a história do jazz. É um livro ali dos anos 50, 60 e 70, em Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos. Não, mentira, em Nova York. Então, e, cara, é fascinante. Assim. É um romance policial que vai abordar o jazz, Panteras Negras. Pô, é simplesmente genial, indico. Esse é o romance que eu indico. Tem outros que eu poderia indicar também, como Quem Matou Roland Barthes, que eu me diverti muito, ri bastante. Mas eu vou indicar... Deixa eu ver, de filme... Cara, eu tô muito ruim de filme. Mas eu acho que o Juras e o Messias Negro, você já deve até ter indicado, né? É um filme muito... Saiu há pouco tempo, mas eu estou indicando. E de filosofia, deixa eu ver algo que eu li de engraçado na filosofia nesses últimos tempos. Cara, eu li um livro que não é de filosofia, mas que eu indico, que é um arqueólogo, que se chama Growing Ghosts and the Evolution of Language, que é um livro absolutamente fascinante, que fala sobre a origem da linguagem, e a linguagem nascida do cuidado e da fofoca. Essa é a tese do livro, e é muito interessante, absolutamente sustentado. Então, é o livro que eu estou acabando de ler. Ele e é muito bom. Assim. Bom, foram 3 indicações, né? Tá bom, né? Tá, só faltou uma de música que eu acho que você depois vai. Tem alguma de música? Música? Aham. Depois você vai ficar lá, devia ter indicado. Cara, música, eu tô assim, muito ruim, porque eu parei de escutar coisa nova, né? Então eu escuto Racionais ainda, né? Vou mandar o Racionais, então, aí. Escutem Racionais. Escutem a Fórmula Mágica da Paz. Pronto, já resolvi. Vou fazer uma indicação de um livro que eu não tenho e não consegui comprar, que é o seu livro sobre racismo, que eu estou procurando e não consigo comprar. Onde está esse livro? Está escondido? Como é que é? Cara, é o seguinte, esse livro, a editora que publicou esse livro é uma editora bem pequena. Né? Então, a história desse livro é um pouco engraçada, é um livro de encomenda, né? Eu tinha acabado de publicar Lugar de Negro, Lugar de Branco. Aí um amigo, o Thiago, lá da Unify, junto com o Jean, ele chegou em mim e falou, olha, a gente está com um projeto editorial, que é a coleção Desconstruindo o Senso Comum, e a gente quer chamar você para discutir 10 temas do senso comum sobre o racismo, para você desmistificar tais temas e tal. Aí eu aceitei e tal, só que a editora é muito pequena, e a maioria dos livros fica, na verdade, com o Thiago. E qual foi a melhor forma que o Thiago conseguiu para comercializar esse livro? Através da empresa do Bezos. Não satisfeito com a riqueza, que é na Amazon, né? Então, não satisfeito com os milhões lá, o Thiago resolveu ainda comercializar meu livro por lá, e é o único lugar mais garantido que você vai conseguir comprar o racismo. Muito doido, né? Também, esse livro que você publicou para a Edra, o Lugar de Negro, Lugar de Branco, eu acho muito interessante. Eu peço até desculpa porque eu li o livro, mas a gente está na pandemia, eu estou em Goiás e minha biblioteca está na Bahia. Então, eu estou numa situação assim, não tenho um livro em mãos para poder dialogar também a partir do livro. Mas eu acho que é um livro necessário, e muitos dos temas
da posição em relação às questões, a gente debateu aqui a partir do Mbembe, eu acho. Eu acho que tem uma continuidade, assim, uma coisa interessante de diálogo com esse livro. E também eu acho que o pessoal pode acompanhar seu Twitter e no domingo e as suas curiosidades sobre a filosofia, que deve ser um livrinho, deve estar surgindo um livrinho aí muito interessante também para o pessoal ler durante os intervalos. Cara, curiosidade da filosofia é engraçadinha, né? Engraçadinho. Não, eu acho que são se permitir escrever essas coisas, porque a gente tem uma coleção de anedotas sim, sobre filósofos, e eu acho que contar essas coisas fazem você tocar o dedo numa ferida muito importante, que é a fronteira também entre o biográfico e o autoral. Tem muitas coisas assim que são meio dogmas assim, que o pessoal não gosta de tocar, e eu acho muito interessante. Cara, mas é isso, esse negócio dessa cisão, né? O Brasil é muito careta, cara. Assim, eu acho que os nossos departamentos eles são muito caretas, né? Eu acho uma grande besteira essa separação, que é uma coisa de classe também, né? Vamos ser sinceros aqui, dizer também, embora a classe não determine, não defina, né? Tudo, mas ela diz muito sobre as coisas. Eu acho que a filosofia no Brasil foi majoritariamente até aqui, até há pouco tempo, um espaço frequentado por uma classe média alta, né? Vamos pôr os pingos nos is, né? Eu acho que a popularização no sentido classista do termo da filosofia, ela ocorre com a entrada do PT no poder, né? E com essa explosão de universidades federais pelo projeto Reúne. Isso tem um impacto, né? Quer dizer, tem uma curiosidade inútil da filosofia para você ler no Twitter falando coisas engraçadas sobre o filósofo, né? Sobre os filósofos. Então, sai um pouco desse panteão sagrado. E bocó, né, cara? Isso aí é baboseira, assim. Isso é algo nosso, viu, cara? Isso é algo nosso. Porque na França também não é assim, não, viu? Na França o negócio é bagunçado. A filosofia ela tem uma coisa escrachada, assim, do escracho. Você tem livros muito engraçados assinados por intelectuais, sabe? Então isso é algo, essa coisa rude, essa coisa noturna, lacônica, é coisa brasileira, mais brasileira do que qualquer outra coisa. Então eu queria deixar espaço para você dar seu recado final, divulgar o que você quiser divulgar. Bom, quero agradecer, viu? Para mim é um prazer, uma grande honra estar aqui. Quero agradecer os ouvintes também que irão ouvir esse podcast. Cara, estou muito feliz, contente de participar, ainda mais que você não acabou não falando, acabou sendo mais gente fina, acabou não falando que eu estava com Covid, né? Então, para mim, voltar e poder discutir todas essas ideias diante de um descalabro, isso para mim é muito importante, né? Isso, confesso que quando eu fiquei sabendo que eu estava contaminado, eu não saio nem de casa, bicho. Só para você ter uma ideia. Quando eu fiquei sabendo que eu estava com a doença, confesso que eu tive medo, né? Você olha os noticiários, é assustador o que está acontecendo. Então, ter saído, ter me curado junto com a minha companheira, que também ficou doente, e poder falar aqui, voltar a falar sobre esses temas que são tão importantes, para mim é um motivo de felicidade mesmo. Então, vou aproveitar para divulgar aí o curso do Hegel, né? Vou dar um curso do Hegel agora, Espectro de Hegel pelo Centro de Formação. O endereço é centrodeformação.com. E o curso do Hegel é basicamente tentando apresentar uma leitura introdutória ao pensamento do Hegel,
As pessoas vivem me perguntando se alguém que nunca leu Hegel é indicado o curso. Principalmente que não leu, porque aí não tem os vícios já dos comentadores. É muito importante. Gostaria de fazer essa divulgação, então venham para o curso, se tiver interesse. E é isso. Em breve eu também irei publicar o livro Hegel e o Sentido do Político pelo Lavra Palavra, já está no frelo. Então é mais um, Marcos, para ir atrás. E é isso. Eu quero novamente deixar meus agradecimentos. É muito importante. Filosofia pop eu já conheço de internet. É muito importante esse trabalho, Marcos. Quero parabenizá-lo também. E é nóis, bicho. Estou aberto aí. Quando você quiser me chamar de novo, já me autoconvido. Beleza? This is Bota Fala. One more time. Brasil, África, não há preconceito. Eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano, com muito orgulho. Na areca puliparano, mesmo que quem se fala não. Sempre cabeça erguida, vamos conquistar. Estudantes éramos levados para a Europa, trazidos para as Américas, usados como cobaia, trabalhando como escravo. Mas agora é a hora da nossa afirmação. Negro no poder, negro no poder. Porque é de tanto preconceito, porque é de tanta discriminação. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor da pele, mas todos nós pertencemos a uma única raça, a raça humana. Para tu que és negro, para tu que não é racista, põe as mãos no ar e grita numa só voz. Não há preconceito, não há discriminação. Não há preconceito, não há discriminação. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. O racismo é mau, quem nega leva tal. Eu sou africano, 100% black power, tipo Tina Turner, com uma voz gigante. Vem de São Tomé, pois aqui somos irmãos. Sinta a pressão desta pura mensagem. Arte, imaginação, sentido sem bandidagem. Lado nas costas, vamos abrir as portas, ignorando os preconceitos, firmando novos conceitos. Sincronia lusófona em terreno brasileiro, harmonia autêntica para o mundo inteiro. Batam as palmas, reflitam sobre o assunto. Não há discriminação, é esse o bom conteúdo. Ser negro é bom, transmito isso no som, independentemente da cor. Escutem bem esse louvor, repito aqui o refrão, deixa entrar no coração. Somos equipa de ação, prontos para a intervenção. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Não viemos acorrentados em navios negreiros como no século passado, não. Chegamos aqui, de tênis, gravata, relógio no pulso, cabeça raspada. Sei lá, se isso é que chamam de civilização. Que cara é essa, bro? Sou diferente, sou. Pra frente eu vou. Qual é a parte da minha história você não entendeu? Por ser diferente não me faz teu inimigo. Nossas diferenças que fazem do mundo mundo. Preciso de ti, sei que precisas de mim. Bro, sacou? Yeah! Brasil Kiss confirma. Negro ou negra também pode ser, pai ou a mãe, por isso pode ter. Há diferença na cultura ou na cor, mas que na verdade somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor, unidos pela história, somos todos iguais. Somos todos iguais, meu irmão, deixa de mania. Hoje bem esse beat rap, esse flow. Dito bem esse dead, pronto, eu tô aqui. Eu não sou ninguém, brother, vai. Olha pra mim, homem como tu, como qualquer um. Homem mal criado, deixa de maldade, não me trata assim. Vai, esquece a minha cor, minha raça, minha fala. Não importa se eu sou pobre, se eu vivo na senzala ou no gueto. O que é certo, man, aqui todos somos iguais. Vai, respeito, seu brother. Bora.
passa aqui. Criatividade que lá cá falta, é o que mantém vivo. África está na todo lugar, não cria de nós li. Criatividade que lá cá falta, é o que mantém vivo. Me leva, me leva, me leva, me leva pra África. Leva, 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 leva pra África. Então aceite o desafio, fazer você dançar nesse som. Agora a África está aqui no ritmo dessa pulsação. Brasil, estamos com você. Essa volta fala Dinho. Me leva, me leva, me leva, me leva pra África. Me leva pra África, me leva